Olá, tudo bem? Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para começar o programa de hoje sobre o 10º mandamento. É um programa especial que vai trazer bênçãos para você, para sua casa e para sua família. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, A Arena do Futuro. Quero lembrar você que nós temos um site, o site da Novo Tempo, e juntamente com o site, o blog do Arena. Então, você coloca novotempo.com/Arena do Futuro, e aí entra no nosso blog, onde você tem vídeos e mensagens da Palavra de Deus. Você pode também nos seguir no Twitter, que é o @Arena do Futuro, e ainda mandar um e-mail para a gente, arenadofuturo@novotempo.org.br, e nós enviaremos para você um curso bíblico totalmente de graça. É esse DVD que está aqui na minha mão, e você poderá recebê-lo em sua casa. É só mandar um e-mail ou telefonar para cá, e nós enviaremos então esse material riquíssimo, com 18 lições para abençoar a sua casa, tá bom? Agora prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, uma caneta, um papel para tomar nota, porque vamos iniciar o estudo sobre o 10º e último mandamento da lei de Deus. Deixa eu guardar o meu DVD aqui e eu convido você então a abrir a Bíblia comigo. Vamos abri-la logicamente nos 10 mandamentos. E vamos analisar o 10º e último mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Está escrito: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse mandamento é interessantíssimo. É lógico que ele usa uma linguagem um pouco mais antiga, quando ele fala nem o seu boi, nem o seu jumento, ele vai usando esses termos, que era o meio de transporte da época, né? Se fosse, claro, usar uma linguagem de hoje, nos meios de hoje, claro que ele usaria outras expressões, mas dizendo a mesma coisa, porque o importante aqui, não só desse mandamento, como de todos os mandamentos, é o princípio que a Bíblia está nos passando. O princípio é: não cobiçarás. Mas não cobiçarás o quê? Aí a Bíblia faz uma lista e a gente pode contextualizar essa lista e mostrar exatamente o significado de tal mandamento. Antes da gente entrar nos detalhes do significado desse mandamento, do que ele proíbe realmente e como a gente deve pautar a nossa vida de acordo com esse mandamento, é preciso ter aquela base para você ter uma noção mais ampla do 10º mandamento e, claro, de todos os mandamentos. Nunca é demais lembrar, porque de repente você que está assistindo a gente agora acompanhou a série toda, aí está tudo bem. Mas você que está assistindo pela primeira vez, você que ligou a televisão hoje, recebeu a Novo Tempo agora, não pegou a série toda e tal. Para nós entendermos o 10º mandamento, bem como todos os outros mandamentos, é importante entender que, primeiramente, Deus deseja que cada um tenha um encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus é quando a pessoa abre o coração e se entrega e passa a ser um cristão verdadeiro. É exatamente esse o princípio que aparece em Êxodo 20. Quando você lê o verso 1 e o verso 2, Deus fala assim: eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, primeiro ele liberta o povo dele da escravidão, depois ele dá a lei. Assim acontece também conosco hoje. Primeiro Deus quer libertar você do mundanismo, do Egito, do pecado, trazer você para Jesus Cristo e a partir de então dizer para você: agora viva uma vida de obediência, uma vida de acordo com os mandamentos. A ideia bíblica, a ideia da palavra de Deus é o seguinte: a gente guarda a lei não para a gente ser salvo, mas porque já fomos salvos. A gente obedece os mandamentos não para sermos cristãos, mas porque somos cristãos. Então, só para lembrar você a importância dessa base bíblica. Nesse caso, o 10º mandamento, especialmente, ele fala da cobiça. Nós poderíamos pegar e falar da cobiça em toda a Bíblia, porque a Bíblia tem uma mensagem muito ampla a respeito da cobiça. Mas nós queremos ficar dentro do 10º mandamento e, claro, fazer algumas citações. A Bíblia, quando fala dos mandamentos, dos 10 mandamentos, ela o faz de uma maneira tão ampla, mas tão ampla, que a gente poderia ficar aqui fazendo uma série de programas somente sobre os 10 mandamentos, sem citar um mandamento por mandamento, mas mostrando assim a lei de Deus como um todo. Veja, por exemplo, o que diz o salmista no Salmo 1. Vamos ler o verso 1, o verso 2, alguns versos. Verso 1: Bem-aventurado o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Número 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3, essa pessoa, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Verso 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Número 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Número 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo primeiro, no contexto dos 10 mandamentos, especialmente do 10º mandamento, eu quero destacar 3 coisas. O primeiro destaque é quando a Bíblia, no Salmo 1, começa dizendo assim, feliz é o homem, feliz o ser humano, feliz a pessoa, que não anda de acordo com o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você já notou que numa roda de escarnecedores, numa roda de ímpios, o que é que acontece ali? Acontecem vícios, cigarro, bebida, às vezes drogas, e sabe o que mais? Um diálogo a respeito de mulheres do mais baixo nível que existe. Ou seja, essa roda dos escarnecedores, acontece o quê? Cobiça. Acontece o quê? Malícia. Por isso que a Bíblia diz roda dos escarnecedores. E o Salmo ainda usa uma outra expressão, conselho dos ímpios. É assim, especialmente quando se trata de homens, quando tem um grupo de homens escarnecedores, ímpios reunidos, passa uma mulher e ali já começam as piadas, os palavrões, as expressões de baixo calão, que levam aquelas pessoas que estão ali naquela roda a cobiça e a desejos totalmente contrários aos princípios da palavra de Deus. Por isso o Salmo 1 diz assim, bem-aventurado quem não anda nesse caminho e quem não se assenta na roda dos escarnecedores. Certo? Só que a Bíblia, aí ela complementa no versículo 1 ainda, desculpe, no versículo, versículo 1, versículo 2, mas vamos no 2. O 2 diz assim, ó, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, primeiro a Bíblia diz assim, feliz quem não anda nessa roda dos escarnecedores, feliz quem não anda nesse conselho dos ímpios. Depois ele fala assim, na verdade, aquele que tem o prazer na lei do Senhor, esse é feliz. Feliz se você não está na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nessa lei de dia e de noite. Esse é o segundo destaque. O terceiro destaque é que o Salmo 1 faz uma ligação da lei de uma vida fiel com o juízo final. E sabe por que o Salmo 1 faz essas 3 ligações? Porque o juízo final, que é dividido em 3 fases, ele está baseado na lei. Ou seja, os 10 mandamentos são a norma do juízo final. Por isso o Salmo 1, ele vai falando, bem-aventurado quem não anda na roda dos escarnecedores, bem-aventurado quem medita na lei de Deus, e ele fala assim, os ímpios não são assim, e vai colocando e diz, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Verso 5. Ou seja, aquele que anda na roda dos escarnecedores, que anda no conselho dos ímpios, esse não vai prevalecer no juízo. Por quê? Porque transgride a lei. Porque pisa nos mandamentos. Então no juízo final serão condenados. Agora, feliz aquele que foge desse tipo de ambiente e medita na lei de Deus. Esse é bem-aventurado. Esse é feliz. Bem-aventurado, feliz, é aquele que realmente medita na lei de Deus e foge de certos ambientes. Nós, como cristãos, homens ou mulheres, devemos fugir de certos ambientes. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus deu orientações para o casal que são também válidas para nós hoje. Deus disse assim, olha, Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos das árvores do jardim, tudo isso pertence a vocês. Só tem uma coisa, tem uma árvore aqui que vocês não podem comer do fruto dela, uma árvore.
As outras árvores podem comer, mas dessa aqui não. Quando Deus deu as orientações, Deus queria que o homem não comesse do fruto e mais. Deus também queria que o homem nem sequer se aproximasse da árvore e não ficasse olhando para a árvore, para o fruto, assim, sabe? Por quê? Porque se o homem ficasse cobiçando aquele fruto, cobiçando uma coisa proibida, então o homem poderia cair no pecado. E o que aconteceu? Eva cobiçou o fruto proibido. Deu ouvidos à voz da serpente e comeu do fruto, pecou. E o pecado entrou no mundo e olha hoje como está esse mundo. Entende? Então, na verdade, ali no jardim do Éden, Adão e Eva transgrediram os 10 mandamentos. Adão e Eva desobedeceram os princípios da lei. Se você pegar os 10 mandamentos e aplicar na história de Adão e Eva, vai notar que eles transgrediram todos. Todos. Por exemplo, Deus disse assim, não coma do fruto proibido. Eles foram lá e comeram. O que aconteceu? Primeiro, eles desobedeceram a Deus. Segundo, pegaram um fruto que não lhes pertencia. Sabe como chama isso? Roubo. Não era permitido e eles pegaram, roubaram o fruto. E a Bíblia diz o quê? Não furtarás. Mas para pegar o fruto, a Eva cobiçou. O que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás. Entende? Bom, eu citei 2. Eu poderia citar, por exemplo, o primeiro mandamento que fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Quando a Eva dá ouvidos à voz da serpente e deixa a voz de Deus no segundo plano, ali ela colocou um outro Deus diante do verdadeiro. Já são 3 mandamentos. E o que é que diz Tiago 2, verso 10? Diz assim, aquele que tropeçar em um só ponto se torna culpado de todos. Consequentemente, o casal, ao comer do fruto proibido, ao desobedecer a Deus, ao cobiçar o fruto proibido, eles transgrediram a lei de Deus. Você está notando que antes da pessoa praticar um ato pecaminoso, antes da prática em si, normalmente tem uma cobiça que antecede, já notou isso? Já notou, por exemplo, que quando uma pessoa quer praticar um adultério, antes do adultério, vem a cobiça. A pessoa cobiça, alimenta, e às vezes essa cobiça, esse alimento dessa maldade, dura um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos. Tem gente que está alimentando a cobiça no seu coração, alimentando sempre. Às vezes a pessoa é casada, seja homem, seja mulher, é uma pessoa casada. E mesmo sendo uma pessoa casada, está cobiçando a mulher ou o homem alheio. Então, esse é o problema, que a cobiça vem antes de uma outra prática pecaminosa, como o ladrão. Antes do ladrão roubar um relógio, ele cobiça. Antes de roubar alguma coisa, ele cobiça. A cobiça acaba sendo a raiz desses males. A cobiça acaba vindo antes de um outro pecado. É um pecado produzindo outro. É a raiz do mal. Assim aconteceu com Lúcifer, lá no céu. Lúcifer, ele começou a sua rebelião por causa da cobiça. A cobiça nasceu no coração de Lúcifer. Quando ele cobiçou a posição de Jesus Cristo e quando ele desejou ser igual a Jesus Cristo. Quer ver? Vamos ler um texto muito forte e muito importante para o nosso estudo de hoje. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, observe isso aqui. Versos 12, 13 e 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Resume isso aqui para mim numa palavra. Resume numa palavra. Qual é a palavra? Cobiça. Cobiça. Lúcifer cobiçou a posição de Deus. Queria ser igual a Deus. Entende? Então, a cobiça nasceu com ele. E veio para a terra. Quando ele engana Adão e Eva, ele coloca no coração de Adão e Eva o quê? A cobiça.
Qual foi o argumento de Satanás com Adão e Eva? Foi assim, ó. É melhor eu ler, né? Porque daí você vai falar, bom, o pastor Luiz está lendo na Bíblia. Veja só aqui, ó. Gênesis 3. Veja a cobiça que o diabo tinha lá no céu, que era ser igual a Deus. Tu dizias no teu coração, sabe o que é isso? Ele estava pensando. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, papapá, serei semelhante ao Altíssimo. Cobiça. Esse desejo de ser semelhante ao Altíssimo, essa cobiça, ele transfere agora para Adão e Eva. Veja, Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui estamos em Gênesis 3, verso 1. A gente vai ler um pouco mais, até o verso 4 talvez. Você vê, agora o diabo usa uma cobra para falar com a Eva e faz uma pergunta capciosa. Uma pergunta com duplo sentido que provocaria a Eva a responder aquela pergunta. O verso 2 diz assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Número 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Número 5. Agora, o 5 é o golpe. Olha o golpe. É o 5. Porque Deus sabe, disse a serpente, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, aquela ideia do diabo de querer ser igual a Deus, transferiu para o casal dizendo assim: Deus sabe que quando vocês comerem, seus olhos irão se abrir e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E projetou a cobiça no coração do casal. Assim o pecado entrou no mundo. E o que mais? O que mais nós aprenderemos do 10º mandamento? Vamos fazer um intervalo. Liga para alguém, diz assim: ligue aí a TV Novo Tempo, hoje o 10º mandamento, está muito bom. E já já eu volto com você. Até já.